Seguiu a palavra da mãe. Jogou no Sarilhos, na CUF e no Sporting, de onde saiu após ter marcado 4 golos ao Benfica nos famosos 7-1. Depois de ter acabado uma carreira, onde ainda hoje é o recordista de jogos na primeira divisão, como treinador teve José Mourinho como adjunto e foi à Holanda contratar Bobby Robson com Sousa Sintra. Convidado esta semana do Cultura Tática, do António Simões, é o Manuel Fernandes. Dispensa apresentações. Muito obrigado, Manel. Estávamos aqui a falar, ainda antes de começarmos a gravar, aqui da forma como vocês se conheceram. Tinha o Manel, 18 anos, a jogar contra si. É verdade, em primeiro lugar, agradecer, Manel, ter vindo. Nós gostamos de partilhar com pessoas que nós gostamos, é o caso. Não tanto pelo jogador que foste, a gente sabe, não é? Os gostos todos que fizeste, por aí afora, 12 anos no Sporting. Depois, eu acho que há duas grandes referências vivas no Sporting, é o Hilário e és tu. Infelizmente, o nosso querido Vítor Damas foi-se embora, não é verdade? E, portanto, é o que temos. E às vezes desprezamos isso. É bonito, é bom, é a nossa obrigação falar de gente que foi referência, é o caso do Manel. Eu lembrei-me de o trazer aqui para a gente conversar um bocadinho e começar já por fazer-lhe esta pergunta. O que é 18 anitos, na CUF, e deram-lhe logo aquele pincel, olha, vais-te estrear contra o Benfica. E disse, vocês podiam ter já do Benfica de Castelo Branco, com todo o respeito, mas o Manel lá foi e aí iniciou uma carreira brilhante. Manel, fala-nos disso. Como é que isso? Falo com todo o gosto, António. É um prazer estar aqui. Aliás, um pedido teu não é um pedido, é uma ordem. E eu não podia dizer que não a um pedido teu. E, portanto, lembro-me perfeitamente desse jogo. Foi a minha estreia na primeira divisão nacional. E o Benfica com aqueles grandes jogadores, como tu, o Eusébio, o Torres, o Zé Augusto, acho que já não estava. O Simões. Sim, acho que o Mário Coluna ainda estava. O Mário Coluna estava, que eu lembro perfeitamente que ele estava nesse jogo. E, portanto, eu tinha jogado pelas reservas da CUF. Esse ano joguei sempre pelas reservas, mas os primeiros 4 jogos marquei golos todos os jogos e o Costa Pereira, que era o nosso treinador, convocou-me para esse jogo. É evidente que eu fiquei suplente, entrei a 25 minutos do fim, mas as pernas parece que me pesavam um pouco. 200 quilos. Mas foi a minha estreia, foi a partir daí. Foi o meu primeiro jogo na primeira divisão nacional, porque hoje há muita gente que não sabe, eu sou o jogador em Portugal que tem mais jogos na primeira divisão nacional. Porque oficiais, tive um trajeto sempre com poucas lesões e sempre um trajeto uniforme. E eu penso que foi esse jogo marcou-me porquê? Porque foi o primeiro. E depois, durante os anos já comecei a jogar e as pernas pesavam menos. Muito menos. Eu depois, à medida que fui ganhando confiança... Depois era ao contrário. Tem que entrar que é para tirar o peso. Não, e nesse ano eu até joguei só 3 ou 4 jogos. Entrei a 3 ou 4 jogos. No ano seguinte é que comecei a impor-me como titular da CUF e nunca mais saí, até ter uma lesão, que tive uns 5 ou 6 meses fora, mas depois fiz ainda 6 anos. Há muita gente que não sabe, mas eu fiz 6 anos no grupo desportivo da CUF. E nós também pensámos que era menos. E tu, Simões, toda a gente gostava de jogar naquele campo. Aquele campo tinha uma relva fabulosa. É verdade. Eu lembro-me de jogar em campos que não tinha nada a ver com aquela... Em Pelados, na primeira divisão. Até quando fui para o Sporting também joguei em Pelados também. Isso ainda joguei em Pelados. Há muita gente que não acredita que nesse tempo que havia não sei quantos Pelados. Sim. Aquele Pelado de Guimarães, aquele Pelado do Varzim. Guimarães nunca joguei em Pelado, mas... Eu cheguei nesses todos, pá. E a chover, e aquelas pedrinhas, cada vez que a gente caía... O campo do Salgueiro, o campo do Rio Ave, tinha pedrinhas que nós caíamos, ficámos todos cheios de sangue nas pernas. Já para não falar daquelas marcações à cala antiga. O Salgueiros, aquele campo do Vidal Pinheiro, do Pelado, ainda joguei lá em Pelado, portanto... Mas eu com toda a sinceridade, acho que... Eu só joguei uma vez, foi nos Estados Unidos, no sintético. E eu acho que eu gostava mais de jogar num pelado do que num sintético. Sim.
Infelizmente o sintético evoluiu extraordinariamente. Agora já há sintéticos do último... Quando fui para os Estados Unidos, em 75, comecei a jogar no sintético, não era nenhuma brincadeira. AstroTurf, não é? AstroTurf, exatamente. E eu jogava no Boston College. E lembro-me perfeitamente, aquilo era uma coisa... Era necessário nós recorrermos um bocadinho à nossa inteligência do contacto com a bola, visto que aquele sintético tinha, enfim, tinha defeitos para quem gosta de uma bola direitinha, não é? E às vezes ela apanhava velocidade e tal. Muito e pulava muito. Exatamente. Eu joguei nos Estados Unidos. Pois, eu lembro-me perfeitamente. A primeira vez que fui aos Estados Unidos, tu ainda estavas a jogar em Portugal, foi na CUF, precisamente. A CUF, quando ficou em quarto lugar, entre 71 e 72, nós ficámos em quarto lugar, à frente do Porto. Disputámos a Europa com o Porto e em casa ganhamos 1-0. Eu marquei o gol de cabeça a 2 minutos do fim. Nós fomos à Europa e o Porto não foi. E o que é que acontece? Acontece que fomos fazer uma digressão no final da época de 22 dias para os Estados Unidos e Canadá. Jogámos lá para os imigrantes todos em campos sem condições nenhumas, mas foi uma festa para nós que não estávamos habituados a sair, né? Claro. E foi a primeira vez que fui aos Estados Unidos. É a primeira vez que jogou contra o Benfica e depois ficou de pé leve e ficou ali com essa memória épica do 7-1. Isso do 7-1 já é muito tarde. Quando chega ao Sporting. Sim, isso já é no meu último ano do Sporting. Já é nos anos 80 já. Foi 86 e 87. Esse jogo foi a 14 de dezembro. Faz agora 34 anos, salvo erro. 34 ou 35. Faz 35. Tem 34, faz 35, dia 14 de dezembro. E a minha filha Cláudia faz anos desse dia. É ela que tem a bola desse jogo. Então, deixa-me surpreender aqui que eu também sou dessa data, 14 de dezembro. Também és? Também és, ou não é? Foi uma bela prenda com o Manel. Bela prenda com o Manel. Quando soube o resultado, eu disse que raio de bolo me deram, pá. Bela prenda. E a minha filha fez 9 anos nesse dia. Hoje tem 40, vai fazer 43. Portanto, esse jogo para si é épico, mas não é o que recorda-me mais. O que recorda mais é o primeiro com a camisola do Sporting. Não, isso foi a melhor alegria que eu tive. Foi vestir a camisola do Sporting pela primeira vez. E esse eu lembro muito bem. Lembra-se com a Académica de Coimbra, num jogo particular. Ganhámos 5-3 e eu marquei 3 golos. Não foi? Sim. Bem, tu é que lembras disso, a gente não sabe bem, não é? Mas é verdade. Mas isso é o... Mas o primeiro jogo, Simões, o primeiro jogo... Marca, não é? Marca, estás a perceber. Se eu tive aquela ansiedade de jogar no Sporting, eu prescindi de ir para outros lados para me oferecer a jogar no Sporting. Sim. Porque o Sporting, entre 72, queria-me, mas eu não pude ir porque o Jorge Melo não me deixou ir. Mas em 75, estava livre, fui eu que tive que me dizer, praticamente dizer ao Sporting que queria jogar no Sporting. Estás a perceber? Mas foi o total sonho realizado, não é? The dream came true. Propostas é que teve, nessa altura? Então fui ao Porto falar com o Porto, por exemplo. E fiquei instalado, pagaram um hotel, fiquei instalado no hotel. Cheguei a acordo com eles de verbas, mas disse que ia falar com a família, porque eu dizia sempre que ia falar com a família. E depois vim-me embora e disse, tenho que ir para o Porto, ninguém do Sporting nem me fala. E esse meu amigo falou com outra pessoa e essa outra pessoa falou para o Sporting a dizer que eu ia para o Porto. E é quando o Dr. Nunes Santos liga para mim para eu... Despertou interesse. Chamou-me para ir lá falar com ele. E eu aceitei logo a proposta e pronto. E foi ganhar menos do que aquilo que é ganhar para o Porto? Menos, mas bem menos. Bem menos. Acho que na altura havia sentimentos, eu tinha sentimentos. A minha mãe disse-me sempre que eu havia de jogar na CUF, no Sarilhos, na CUF e no Sporting. Era o meu trajeto e cumpri. Pois esta é que é a questão de que às vezes os mais jovens que podem ter problemas em querer perceber isto, não é? Alguns até ficam incomodados. Mas a verdade é que esta história é uma história desse tempo. Todos nós. Sim, recorrente, não é? Exatamente. Todos nós tínhamos uma sonho e destino, não é? Tinham o seu clube, claro. Não é verdade? E, portanto, queriam jogar no seu clube do coração. Não era bem... o contrato vinha depois, não é? Manel, o que é que queres fazer? Queres jogar no Sporting?
Não quer dizer, que quer ter um bom contrato. Isso não se falava. Portanto, com todo o respeito que nós temos para as coisas que existem hoje, os logicamente, tudo, logicamente, não há problema nenhum. O que é importante, e eu acho que não é incompatível, é recuperar esses valores e isto ser negócio na mesma. Porque não incomoda. Não é verdade? Para mim o problema é tirar essa paixão e só pensar da razão do dinheiro. Aliás, os jogadores que hoje em dia têm esse tipo de paixão até são criticados. O caso, por exemplo, do Bernardo Silva, ou há outros, há muitos exemplos de jogadores que juram amor. O Gonçalo Paciência em relação ao Porto, por exemplo, em relação ao Sporting também há alguns, o William, o Rui Patrício, jogadores que têm esse sentimento e às vezes são criticados ainda por ter esse tipo de sentimento. Não é? Mas esses jogadores, esses jogadores têm... o jogador hoje não depende dele. Para tomar decisões. Nenhum jogador depende dele. O jogador vai em função daquilo que o empresário lhe diz para fazer. O melhor negócio para o empresário. Nós na altura não tínhamos empresários. Éramos nós que... Eu com 18 anos fiz os meus contratos. Não tinha noção nenhuma do que era a realidade do futebol. Claro. Era eu que decidia. Disse ao meu pai, você queria que eu não queria que eu fosse chegar para... O meu pai queria que eu não jogasse com 17 anos no Sarilhos, porque acho que eram homens muito velhos, e eu jogar com os homens velhos, como se houvesse uma diferença, pode-se magoar. E eu disse, não, eu vou decidir, eu vou jogar pelo Sarilhos. O Sarilhos não tinha júniores, tive passado os juvenis para o Xena. E, portanto, foi aí que a CUF me viu. E, portanto, se eu fosse o empresário dizia, não vais para a CUF, vais para ali. Claro. Se calhar a mim não me dizia, porque eu fui sempre uma pessoa de ideias fixas. Sempre soube aquilo que queria para a minha vida e eu sabia das minhas capacidades, mas também sabia aquilo que queria. E pronto, e senti-me realizado quando cheguei ao Sporting. Depois, se calhar não pensava ter o trajeto que tive no Sporting, mas tive uma carreira, acho que foi como... Há jogadores que marcaram, e como o Simões Real foi muito bem, o Hilário, o Damas e outros. Mas pronto, penso que... Mas tu e o Hilário, dos que estão vivos, é indiscutível, quer dizer, é unânime, não é verdade? Como referência, não é? Porque de facto estes homens jogaram muitos anos no Sporting e pertenceram a um Sporting de nível cultural, nível desportivo, foram campeões, quer dizer, contra um Benfica que tinha de facto uma equipa que não permitiu ao Sporting ganhar mais vezes, não é verdade? Mas todas as vezes que o Sporting ganhou com mérito. Viu-se que havia jogadores. O Manel veio substituir um senhor chamado Yazalde. Responsabilidade, meu Deus do céu. É verdade. Isto é verdade. Ao princípio estava tudo em dúvida. Claro, eu só marquei o primeiro golo oficial do Sporting, esse foi particular. Sim. Eu só marquei o primeiro golo oficial aí à quarta jornada, ou à quinta, e o primeiro golo oficial que faço é numa eliminatória com o Sliema de Malta, num campo pelado em Malta. Foi o meu primeiro golo oficial a serviço do Sporting. E depois, a partir daí, ainda nesse campeonato, ainda fiz 26 golos. E o Sporting até ficou em quinto lugar nesse ano. Convém explicar quem era Yazalde. Para quem não conhece, era só o melhor marcador da Europa na altura e recordista de golos. Ultrapassou números de Eusébio. Fez mais de 40 golos numa temporada. O Simões agora tem que me desculpar. Eu sabia que o Simões, o Zé Augusto, o Torres, o Eusébio eram grandes jogadores, mas as minhas referências eram as referências dos jogadores do Sporting. Eu adorava o Figueiredo, o Lourenço, aqueles jogadores que eu, quando era miúdo, os via e queria um dia estar na posição deles. Sim. Aquela equipa da Taça das Taças, não é? Aquela equipa da Taça das Taças. Portanto, eu já tinha 15 anos, 14 anos, já sabia aquilo que queria e sabia que os jogadores do Sporting, e ainda por cima nós víamos as camisolas listadas que não era verde e branca, na televisão era preto e branco, né? E portanto... Mas havia os cromos. Havia os cromos. Os pirulitos, não é? Exatamente. Os pirulitos. Manel, tenho aqui uma prenda que é do António para si, que é a história do Sporting, em que está aí o seu nome, como é óbvio, aí contada também e escrita. Obrigado. É uma história gloriosa do Sporting com essa Taça das Taças. Faltou-lhe isso, enquanto jogador do Sporting, ganhar uma grande competição europeia? Tivemos hipóteses de ganhar... 81-82. 81-82. Aquele jogo com a Real Sociedade, não é? Épico.
Não foi esse, não. Aí também tivemos os quartos de final da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Mas em 81, 82, enquanto nós eliminámos 3 equipas, o Southampton, que fomos ganhar lá, e depois fomos eliminados por uma equipa muito inferior ao Southampton, que é o Neuchâtel Xamax, que acabou por ir à final da Taça UEFA, e nós, se tivéssemos passado essa eliminatória, eu estou convicto que nós ganharíamos essa Taça UEFA. Mas há sempre o mais, não ganhamos, e portanto fica sempre essa mágoa de não ter ido mais longe nessas provas. Agora, senti-me um homem realizado em função de um miúdo de Sarilhos Pequenos, de uma aldeia de Sarilhos Pequenos, que é a terra onde eu vivo e onde eu nasci. Um miúdo que sonhou um dia chegar ao Sporting, nem que fosse jogar uma vez, e sou dos jogadores com mais jogos na história do Sporting. E mais golos, sou o segundo a seguir ao Perteu. Portanto, tudo isto me dá uma alegria e isso é uma realização profissional muito grande. E jogou com jogadores enormes, o seu amigo Rui Jordão. O Jordão. Uma época de ouro. Jogámos 9 anos juntos. Sim. Nós dormíamos juntos, conversávamos juntos e era uma amizade. O Jordão que é transversal a vocês dos dois, porque o António ainda jogou com o Jordão na Benfica. O António apanhou quando era miúdo. Era mais jovem, mas é muito interessante de verificar que o Jordão no Sporting sentiu-se, parece, mais Jordão do que propriamente no Benfica. E isso tem a ver, com certeza, com a preponderância que ele teve, colegas que ele se deu muito bem, como é o caso do Manel, em que foram sempre muito amigos. Isso ajuda. E o desporto tem essa virtude, embora haja sempre alguém tente estragar, claro. Não é? O caso do Manel com o Jordão, não havia nada que impedisse ou a tentativa de estragar o que foi uma amizade de muitos anos. Isso é impossível. Era uma amizade dentro e fora de campo, não é? Dentro e fora de campo. Mas antes, quando ele chegou, houve ali uns pequenos problemas. Sim. Porquê? Porque o Jordão tinha estado no Saragossa e acho que estava lá um avançado, que era o Arrua, em que ele veio embora de lá precisamente porque não se dava com o jogador, eles jogavam na mesma posição, e não sei o que é. Ele explicou-me, mas não se dava com ele mesmo. Acho que ele tinha um feitio muito era argentino ou paraguaio, uma coisa assim. E quando chegou também vinha um bocadinho desconfiado disso. Até que eu na altura ainda não era capitão, isso foi em 77, 78, e disse, Rui, isto aqui, estás aí sempre à parte, isto é para nós convivermos, isto temos que fazer aqui um grupo. O Sporting já teve um trajeto muito mau nestes últimos anos, desde que saiu os Yazaldes, os Diniz, passámos aqui a travessia de um deserto e agora estamos a ir buscar jogadores. Fomos buscar o Salif Keita, que é um craque, fomos buscar o Tati, que é outro craque, e estamos a ficar com uma equipa muito boa. Por isso precisamos estar aqui. E começámos ali, a partir daí ele começou a sentir que nós vamos te ajudar, tu vais ser o ponta de lança para marcar golos. Eu não preciso de marcar golos, eu preciso de trabalhar para a equipa e de jogar. E portanto, foi assim. E em 79, 80, já ele tinha partido 2 pernas. Partiu uma perna de uma vez e partiu outra perna do outro lado, de outra vez, nos 3 anos que teve. E em 79, 80 nós fizemos uma época espetacular e fomos ganhar um título espetacular com uma equipa, com o treinador que era o Fernando Mendes e o Rodrigues Dias, fizeram metade da época cada um, e nós nesse ano, em 15 jogos em casa, tivemos 15 vitórias. Impressionante. É verdade, 15 jogos, 15 vitórias. Essa época de 81, 82 estávamos a falar com o Alisson. Essa foi a melhor de todas. Essa com o Alisson, essa equipa era mítica também. Nós jogávamos muito. Nós, os 3 da frente, o Oliveira, o Jordão e eu, nós jogávamos sem posições definidas, os 3. E nós, grande rotação. A mim dá-me a ideia de que jogávamos como o Sporting joga hoje. Sem aquele rigor, que jogávamos com mais à vontade. Mas nós nunca, os defesas andavam à nossa procura e nunca sabiam onde nós estávamos. É muito curioso o que o Manel está aqui a dizer, não é? Portanto, hoje, fazer isto parece ser uma inovação e discute-se imediatamente a capacidade daquele treinador. É uma coisa extraordinária. Eu vejo coisas hoje no futebol
iguaizinhas há 20, 30 e 40 anos. E as repetições, não é? Claro. Aquela questão dos 3 defesas que agora se fala muito e que agora parece... Então, mas que o Inter com o grande Herrera jogava como? Sim. Quer dizer, toda a gente vai falar... saiu-lhe aquela que estava 30 anos adiantado. Então, mas está 30 anos adiantado porque eu volto para trás. Então, devia de manter. Estão 30 anos de frente, à frente. Porquê voltar para trás? Eu acho que aquilo que mais mudou no futebol, além de ordem física, claro, porque isso é óbvio, treino, não é? E era o que faltava, basta olhar os Jogos Olímpicos, 4 em 4 anos, a gente vê melhores atletas. Portanto, quer dizer, ninguém sabe os limites, claro, nem do homem nem da mulher. Claro. Isso é indiscutível. Cada vez se sabe mais da pessoa e o que pode conseguir fisicamente. Okay? É assim, a ciência. Vai chegar a uma altura que para, não é? Eu não sei, eu não faço ideia de quando vai parar. Pois. Qual é o limite? Ok. Agora, não há dúvida nenhuma que. O limite é a extinção, não é? Exatamente. Pois é quando o gajo aparece, ou a mulher. Agora, o que eu vejo é que a dinâmica do jogo é que se tornou diferente. Porque jogava-se em 100 metros, hoje joga-se em 50. Isto começa a ser muito difícil, os jogadores têm que começar a pensar... Joga-se a 25, não é? E ora bem, que há uma multiplicidade de funções, todos os jogadores têm que perceber isto, e quem for mais culto tem mais possibilidades de se relacionar com o jogo, porque há uma grande diferença entre o que é relacionar-se com a bola e relacionar-se com o jogo. E eu vejo muitos jogadores que têm com a bola condições e eles dizem assim, epá, olha o toque deste, epá, tal. Mas depois, o jogo é outra coisa. Pois é. O jogo é outra coisa. Mas é dinâmico, não é? Porque o jogo é uma coisa de pensamento. Claro. Portanto, se não é um bom pensador, como é que pode ser um bom jogador? Mas, quer dizer, tem uma série de dificuldades em perceber isso. Neste caso do Sporting, que está a jogar agora com três defesas. Mas aquilo que eu noto dos avançados do Sporting é que eles complicam muito a vida aos defesas adversários. Sim. Eles não têm... Não param. Eles têm ali... E nunca se sabe quem é que vai na profundidade e quem é que recua. Exatamente. Portanto, ele está ali. Era o que eu fazia com o Jordão. Exato. É o Jordão e o Oliveira. Era aquilo precisamente. Claro. Umas vezes estava o Oliveira mais à frente, estava eu na direita e o Jordão na esquerda, outras vezes estava eu lá na frente, estavam ele. E nós fazíamos ali essa liberdade que vocês tinham. Uma liberdade. Os três avançados do Liverpool fazem o quê? Como é que os três avançados do Liverpool jogam? É parecido, tal e qual. Um bocado coisa. Portanto, quer dizer, isto não é inovador. Claro. Inovador, isto tem, na minha opinião, são outras modalidades. Como, por exemplo, o voleibol. O voleibol tem essa componente. Não é verdade? Da troca, parece 2 gajos a saltar e impedir que não sei o quê, do outro lado estão 2 a fingir que não sei o quê. Portanto, as modalidades... Voleibol, handball, o escardino, qual foi a modalidade? Pôs um escardino no lado direito. Foi o handball, não foi o futebol. O futebol andou sempre atrás destes. Isto é que é a grande verdade. Evoluiu, sem dúvida nenhuma, mas também criaram... Os bloqueios. Exatamente. Os bloqueios. Se fala muito nos bloqueios, não é? O basquetebol é quem começa com os bloqueios. É verdade. Não é verdade? Portanto, tudo foi tirado, na minha opinião. O futebol andou sempre um bocadinho atrás. Não estou a dizer que não tem mérito. Claro. Até penso que os treinadores que fazem referência a outras modalidades é um sinal de inteligência, de que estão atentos, que nos desportos coletivos estes treinadores foram os primeiros a fazer. Claro. E, portanto, fazem muito bem em fazê-lo hoje, porque o jogo de futebol hoje... Há sempre ideias que podem se buscar. No caso do futebol americano, há a questão dos treinadores de avançados e dos defesas que hoje em dia algumas equipas já começam a ter como treinadores, exatamente. Não é? Falava aqui do Sporting atual. Está confiante para esta época? Gosta deste Sporting? Gosta da forma como Gosto muito. Acho que o Sporting contratou os jogadores portugueses e foi buscar um lateral direito muito bom. Eu pessoalmente gostava do Ristovski, mas este é muito melhor que o Ristovski. É um lateral direito de grande futuro, é do Manchester City, está emprestado durante 2 anos ao Sporting, mas é um jogador muito bom, um jogador daqueles que eu gosto, sabe aquilo que faz, é muito forte fisicamente. Tem no ataque, se não houver lesões, penso que esta rotação que ele tem ali 2, 3 soluções, mesmo os miúdos, é quando entram, eles sabem aquilo que vão fazer dentro do campo, têm rotinas através do próprio treino para introduzir no próprio jogo.
Eu penso que o Sporting tem uma equipa para... Eu não quero dizer que eu vou no discurso... Parece que os sportinguistas têm medo de dizer que o Sporting não pode ser campeão. Porque não pode ser... Não é uma questão de poder ser campeão. É uma questão de ser realista e dizer assim, não vamos pôr-nos já em bicos de pés, porque aquilo é jovens. E jovens muitas vezes podem se deslumbrar. E o deslumbramento muitas vezes leva ao insucesso. E aquilo que eu penso é que os miúdos têm um equilíbrio emocional muito grande e uma das coisas que se nota neste Sporting é de facto o espírito de grupo. E o Simões sabe, e eu sei muito bem, que fomos capitães da equipa do Sporting e do Benfica, que o espírito de grupo e um treinador que as pessoas gostem é meio caminho andado para o sucesso. Não tenho dúvidas nenhuma. Ter liderança. Portanto, digo sempre, mesmo como jogador, dizia isto: quando chegarmos ao último terço e estivermos numa posição como estamos hoje, privilegiada igual aos outros, aí temos que nos assumir e dizer: agora somos tão bons como os outros, já demonstramos até aqui, vamos demonstrar até a final. E aí podemos assumir. Agora, até lá, há muita coisa que outras equipas estão melhores apetrechadadas que o Sporting. Isso é uma realidade. Manel, ainda continua a ver os jogos do seu antigo adjunto, aquele rapaz, como é que ele se chama? José Mourinho? Continuo sempre a ver. Ainda sente orgulho? Sim, porque para além de sermos amigos, o Zé é uma pessoa que eu vi nele sempre umas condições espetaculares. Eu, quando o trouxe para trabalhar comigo, eu vi logo a ambição dele. A ambição dele era para ir por aí acima. Porquê? Porque não é normal uma pessoa que tem uma vida equilibrada, que é professor, e eu fui até com ele e disse, porque eu era treinador principal do Vitória de Setúbal, e ele era treinador dos Júniors do Vitória de Setúbal. E eu precisava estar sempre em contacto com ele para saber qual eram os jogadores que chegavam pelas reservas à quarta-feira, e ele é que ia dirigir o jogo, mais o Conhé, os dois dirigiam os jogos de reservas. Eu ia assistir a todos. E via os treinos dele também, e via que ele tinha uma forma de falar com os jogadores, a forma como ele trabalhava, que era diferente. E quando eu saí do Vitória de Setúbal e fui treinar o Estrela da Amadora, a primeira pessoa que me lembrei logo para treinar foi ele, para ser meu adjunto é ele. E fui falar com ele e disse: olha, eu já não fico no Vitória para o ano, já tenho um outro projeto, digamos. Tenho um convite para ir treinar o Estrela da Amadora. Que era um Estrela da Amadora europeu. Estrela europeu, né? E que vamos... e eu estava a contar... queria-te fazer o convite para trabalhares comigo. Eu sei que tu és professor. Mister, não se preocupe com isso. É para já, vou consigo. Depois um ano de licença sem vencimento e foi comigo. E voltaram-se a reencontrar depois com Robson. Isso aí, Robson já foi eu depois saí do Estrela da Amadora e fui para o Alvarense. E ele foi dar aulas novamente. E eu fui treinar ao Alvarense, mas disse-lhe a ele assim: ó Zé, eu preciso de ti à mesma. Tu não podes vir comigo porque estás a dar aulas, mas quero que tu, de 15 em 15 dias, vais ver os adversários que eu tenho que defrontar. Mister, não há problema. Ele ia de 15 em 15 dias. Eu disse: eu pago-te as despesas todas, vais com a tua mulher dar uma volta, vem o jogo, não há problema, mister. E então vou ao domingo ele ia ver os jogos e à segunda-feira ia-me apresentar os relatórios lá na minha casa das equipas adversárias, uns relatórios elaborados de uma forma que eu não precisava já de mais nada, só aquilo que estava lá estava tudo explícito. E portanto, ainda tem esses relatórios? Não sei se tem. Isso hoje em dia deve ser uma relíquia. Não sei se tem, mas sou capaz de ter para lá ainda. Porque eu tenho muita coisa guardada. Depois, entretanto, eu saio do Alvarense, o Sousa Sintra, antes de acabar o campeonato em Ovar, foi até comigo e disse-me que queria que eu fosse o adjunto do Sporting. Não era do Robson, adjunto do Sporting. Eu disse: está bem, vamos falar. Falamos. Cheguei a acordo com o Sporting para ser adjunto do Sporting. E, entretanto, começámos a falar de treinador e eu disse: Presidente, eu vou-lhe ser sincero. Eu acho que o Sporting já há o tempo não é campeão. Um treinador inglês era o que fazia falta aqui no Sporting para estes jogadores.
tínhamos uma equipa muito boa. Sim. Então vamos ver que estava o Robson a acabar o contrato com o PSV, que tinha sido bicampeão no PSV. Olha, o Robson era capaz de ser bom. No outro dia fomos para a Holanda, o Sintra era logo assim. Fomos para a Holanda, logo contratamos logo o Robson. Entretanto, o Sintra vem, eu não lhe disse nada ainda do Zé Mourinho, vem nada. E eu digo assim, Presidente, agora há uma coisa que eu ainda não falei consigo e eu quero que venha para aqui. Então, mas quem é? Quero que venha o Zé Mourinho, que era meu adjunto, a trabalhar comigo. Mas esse gajo é do Benfica. E ele tinha logo essa coisa. E eu disse, não é do Benfica nada, ele é de Vitória de Setúbal, caramba. Ele é fanático por Vitória de Setúbal, está agora... E então foi... então, mas já não posso pagar muito. Então isso é um problema, falo com ele, que ele depois logo vê se aceita. E assim foi, falou com o Zé Mourinho, foi para lá, chegou a acordo com ele e tivemos os 3 ali. E foi uma pena que fizemos... E, portanto, aquela história dele ser o trator é tudo... É mentira. É muito mentira. O Zé Mourinho nunca foi trator. Agora, como ele falava muito bem inglês, claro, se houvesse ali um jogador brasileiro ou que não falasse bem inglês, claro, ele ajudava. Agora, ele foi... O Robson trabalhava um setor, eu trabalhava outro, o Zé trabalhava outro. Éramos os 2 adjuntos. É evidente que eu aqui ia para o banco. Claro. Mas o Zé era adjunto do Sporting, nunca foi trator do Sporting. Quiseram muitas vezes dizer isso, mas não é verdade. António, já não temos tempo para mais. Nós temos aqui um desafio para os convidados que não são do futebol. É mais fácil para o António. Se calhar fazemos aqui o desafio ao contrário, que é, se o Manuel Fernandes não tivesse sido o enorme ponta de lança e avançado que foi, que posição é que o António o colocaria a jogar? Pela personalidade, claro. Exatamente. Há jogadores que fizeram uma carreira brilhante na frente, não é? Fizeram golos e souberam fazer assistências, etc. Eu, ao Manel, a partir de determinado momento, se calhar pude-lhe um bocadinho mais atrás de serviço. E fiz isso. Exatamente. Ou seja, porque isto é muito interessante. Hoje transformam-se pontas direitas em laterais direitos. Eu acho muito bem pela dinâmica do jogo. Esquerdos também. Exatamente. Portanto, eu olho o Cristiano Ronaldo, eu olho o Messi, o que é que eu vejo? O Cristiano Ronaldo cada vez joga mais na frente. E o Messi cada vez joga mais atrás. Claro. O Manel deu uns passinhos para trás e começou a jogar lá porque pensava o jogo naturalmente. E, portanto, eu, de início, nem discuto isso, porque ele jogou no sítio que tinha... Para onde nasceu, que tinha a vocação, não é verdade? E depois deu mais coisa. Na CUF... Joguei como extremo-direito. Sim, mas eu compreendo. Mas tinha sempre a tendência de ir mais para dentro. António, eu na CUF, eu não sabia. Eu há pouco tempo é que vi o meu currículo. Eu na CUF, em 5 anos que eu joguei na CUF, e houve um ano que joguei meio ano porque tive a lesão, em 4 anos e meio eu marquei 41 golos. A extremo-direito. Sim, na CUF. Na CUF. Sim. Portanto, eu já ia lá... do golo, o sentido do... E não marcava penaltis. Não é? Eu já lá ia... Os penaltis também ajudam. Também contam. Também contam. Há uma grande frase do Valdano, que é a única coisa no futebol que não tem defeito, chama-se golo. Exato. Não há golo feio. Portanto, traduzindo o Manel não teve defeitos, porque o Manel pôs a vida a fazer golos. Não é? Exato, não tem defeitos. Manel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É um prazer estar com vocês sempre aqui. Muito obrigado. Prazer, obrigado, Manel. António, daqui a 15 dias temos mais convidados ilustres no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com o Sport TV e boas festas.